Olá, boa noite para vocês que nos acompanham na Rádio Liberdade FM. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais e também no Spotify. Eu hoje trouxe aqui para me entrevistar a Carolina Imura, ou a Carol, minha companheira. A Carol é psicóloga, socióloga, especialista em políticas públicas, tem uma trajetória no Estado, nas organizações da sociedade civil também, e hoje ela está como diretora de políticas públicas da Fundação João Pinheiro, no governo do Estado de Minas. A gente tem muito para conversar, a gente gosta muito de falar dentro de casa, poderíamos ficar aqui meia hora falando só sobre o Martim, mas a gente quer falar sobre um tema que é muito importante para a nossa cidade e que tem a ver com o Martim também, né? Sim. A gente pensou, então, em trazer para essa conversa um pouco da relação entre as crianças e a prefeitura. O que um prefeito pode fazer nesse campo da infância, né? E aí, um primeiro tema que me ocorre aqui para conversar com você, Antônio, é o chamado planejamento familiar. A gente ouvi muito falar sobre isso, sobre a importância de planejamento, da gestação, dos métodos contraceptivos, do papel da saúde para isso. E a gente sabe que nem sempre as coisas saem dessa maneira, tão planejadas, né? A gente hoje já consegue falar com mais tranquilidade sobre isso, mas o próprio Martim não foi planejado, né? E então eu queria te ouvir um pouco e queria que você compartilhasse então com as pessoas que estão aqui ouvindo a gente o que você pensa que o Executivo Municipal pode fazer ou como ele pode atuar nessa questão da gravidez na adolescência ou dessa gestação não planejada. Muito bem, você tem razão, Carol, a gente não planejou, o Martim chegou, foi uma grata surpresa para nós, mas foi uma surpresa, a gente não estava esperando. E isso acontece, a gente tem visto na experiência acadêmica, na tese de doutorado que eu fiz aqui em Barroso, nessa trajetória que a gente tem feito ao longo dessa campanha, nós temos visto que essa é uma realidade, que ela é mais a regra do que a exceção. É mais fácil que as famílias elas passem por esse tipo de experiência do que consigam planejar nos mínimos detalhes quando chega uma criança dentro de casa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa continuar distribuindo informações sobre métodos contraceptivos, sobre a importância de esperar a hora certa para começar a pensar sobre a chegada de uma criança em uma família. Mas é muito importante também nós não estigmatizarmos essa situação, nós não estigmatizarmos a gravidez na adolescência, porque essa é uma gravidez, por natureza, muitas vezes, de alto risco. E se nós estigmatizarmos, essas adolescentes, pais e mães adolescentes, não vão procurar os serviços públicos. E isso adiciona complexidade e piora o problema. É importante dizer que essa é uma questão que vem se transformando ao longo do tempo. No início dos anos 2000, há cerca de 20 anos, nós tínhamos uma proporção de gravidez na adolescência aqui em Barroso muito maior do que a que nós temos hoje. Nós tínhamos mais de 80 partos naquela época, hoje são cerca de 25. Nós tínhamos quase um quarto dos partos acontecendo na nossa cidade de mulheres com menos de 19 anos e hoje nós temos cerca de 10, 11%. Então, essa mudança ela tem várias explicações. Uma mudança demográfica, um acesso maior à informação e a chegada de métodos contraceptivos mais eficientes também. E mais informação também. E mais informação, exato. De qualquer forma, então, eu acredito que o poder público ele precisa estar atento a essa questão, que é uma questão muito importante. Continuar atuando, tanto do ponto de vista da saúde, como também do ponto de vista da educação, para poder dar mais condições a essas adolescentes, homens e mulheres, para que eles saibam, consigam se organizar melhor, planejar, mas que quando isso aconteça, e vai continuar acontecendo, que nós não julguemos, que nós não tratemos essa questão com estigma, porque é muito importante acolher as pessoas que passam por essa situação. Quando a gente fala, bom, independente de ser uma gravidez não desejada, né, ou planejada, mas qualquer situação de gravidez, acho que uma coisa que um ponto bem importante é a questão do pré-natal, né? E a gente
sabe que a fase do pré-natal é muito determinante para a saúde da gestante, para uma gestação saudável, mas também para um parto que seja saudável, né? A gente teve um privilégio, uma oportunidade, né, de ser muito bem assessorado durante a gestação do Martim. E eu acho que essa talvez seja uma ideia interessante para você compartilhar com quem está ouvindo a gente, talvez trazer um pouco das ideias, né, que a gente viu, né, que vivenciou naquele momento. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que as equipes de saúde na nossa cidade, principalmente as equipes de atenção básica, elas têm feito um trabalho excepcional nos últimos anos de atenção pré-natal às nossas gestantes em Barroso, as gestantes barrosenses, porque a nossa cidade ela é um destaque na nossa região. Nós temos mais de 80% das nossas gestantes nos últimos 20 anos sendo acompanhadas da maneira adequada, que significa pelo menos 7 consultas de pré-natal, significa acesso a tecnologias como ultrassonografia, e tudo isso tem acontecido de uma maneira, pelo menos do ponto de vista regional, mas também estadual e nacional, de uma maneira bastante eficiente, com muito destaque aqui em Barroso. Mas sempre é possível e é necessário melhorar. Então, se nós temos já hoje uma cobertura de pré-natal acima de 80%, a nossa meta tem que ser 100%. Mas é importante dizer, claro, que quem está nos ouvindo agora não sabe disso, mas nós tivemos uma gravidez de risco. Nós passamos muitos meses nessa situação. A Carol teve que ficar de repouso absoluto, sem poder levantar praticamente, né? Recebendo, almoçando, tomando café na cama por alguns meses. E nós também tivemos um parto prematuro. E isso foi algo que marcou muito a nossa vida, porque nós vimos de perto, vivenciamos a dificuldade de passar por uma situação como essa. E é uma situação também que parece excepcional, mas que não é tão excepcional assim. São muitas as mulheres, os casais, as famílias que passam por situações como essas. E é fundamental, nós tivemos, e eu como prefeito gostaria de oferecer à população barrosense a oportunidade de ter um acompanhamento personalizado, dedicado, com todo o carinho, toda a atenção necessária, inclusive psicológica, para que essas mães e pais passem por situações como essas da melhor forma possível. Que eles estejam amparados em todo o seu ciclo da gravidez, porque isso é um valor que nós temos, é um aprendizado pessoal que nós passamos e é algo que nós nos comprometemos o tempo todo. A equipe que nós tivemos foi uma equipe que tinha enfermeiras obstetras, psicólogos, médicos e médicas treinados, e é isso que nós queremos oferecer à nossa população. O que nós tivemos, esse que nós estamos falando aqui, foi um plano privado, né? Nem é plano de saúde, na verdade. Foi uma equipe preparada para oferecer esse serviço. Mas aqui, em Barroso, o que nós queremos fazer é oferecer isso de forma gratuita, pública, de forma pública, ofertado pelo nosso poder público municipal, pela prefeitura. Porque a gente sabe, nós vivemos e nós podemos dizer da relevância e da importância que isso faz na vida daqueles que passam por uma gravidez, seja na adolescência, seja de risco, mas qualquer gravidez precisa desse apoio. Você lembra que nas últimas semanas que eu não podia mais sair de casa, eles iam na nossa casa, né, para fazer o acompanhamento, para ver como é que estava. Quer dizer, isso dá uma segurança muito grande, né? E a gente também, naquele momento, não tinha nenhuma família por perto, né? E eu lembro quando eu fui fazer a primeira entrevista com essa equipe, né? Eu lembro que você estava viajando, eu fui fazer essa entrevista sozinha. E foi uma conversa de umas 2 horas, mais ou menos, em que a enfermeira obstetra que estava fazendo essa conversa perguntava sobre tudo, sobre a nossa vida, a minha vida, sua vida, desde o nosso nascimento, antes, enfim. E uma coisa eu me lembro até hoje, né, que foi um ponto muito relevante dessa conversa, é que ela perguntava sobre as nossas redes de apoio, se a gente tinha rede de apoio, e naquele momento a gente não tinha, porque nem a minha família, nem sua família morava na cidade que a gente estava. E a gente depois, né, durante esse finalzinho da gestação e depois do nascimento do Martim, a gente viu a relevância, né, a importância de ter uma rede de apoio eficiente que esteja ali naquele momento tão desafiador, que é a chegada de um neném. Você acha que é possível que o poder público atue de alguma forma como uma rede de apoio para pessoas que tiveram, famílias, né? Especialmente as mães solos, que realmente não têm apoio de um cônjuge ali para
para ajudar? Você acha que é possível? Eu acho que é possível e é necessário. Eu acredito muito que, também por experiência própria, essa rede faz uma diferença enorme. Nós temos que mapear a nossa cidade e nós temos que compreender a extensão da rede particular de cada pessoa. Alguns são marinheiros de primeira viagem, como nós somos. Outras pessoas têm os seus pais, os sogros e sogras, né, perto, têm irmãos, não é a primeira gravidez que passa, tem filhos às vezes mais velhos, mas em cada situação esse papel da rede ele é fundamental. Então o que nós queremos fazer é preparar o poder público de forma intersetorial em todas as áreas para que ele possa atuar complementando essas redes particulares, familiares, de amizade, de vizinhança, que nós sabemos que são importantes, mas que precisam também do apoio. Então, eu estou falando sobre o CRAS, eu estou falando sobre equipes de assistência social, de proteção básica, eu estou falando sobre as equipes de saúde da família, eu estou falando sobre a educação, todos esses pontos, esses nós da nossa rede de atenção pública precisam trabalhar em sintonia para oferecer a essas famílias o maior conforto, o maior apoio possível, porque nós queremos garantir que essas famílias tenham um bom parto, um bom nascimento e uma boa infância. Uma ideia interessante que surge também a partir dessa experiência nossa, que talvez assim não seja exatamente um papel do poder público, mas ele pode talvez fomentar, é a criação de redes de apoio depois do nascimento com outras mães, né, que estão naquela situação semelhante. Talvez, né, lógico que são redes interpessoais, mas talvez a prefeitura possa, de algum jeito, né, estimular que isso aconteça. Não sei, pode ser pelo WhatsApp, não sei. Você pensa que é possível isso? É fundamental. E a gente já tem um protótipo desse projeto acontecendo na cidade. Então, a assistência social aqui, ela faz um trabalho belíssimo, inclusive, de autoestima dessas famílias, dessas mães. Então, tem um ensaio fotográfico que acontece. Isso é legal. E elas ficam muito felizes com esse trabalho. O nosso Criança Feliz, que é um projeto do governo federal, mas que é executado dentro do município de Barroso com muita eficiência pela Secretaria de Assistência Social, é também um projeto bastante elogiado, que as famílias que tiveram a oportunidade de receber na sua casa esses kits, essas visitas, esse acompanhamento, eles são só elogios. Eu tenho certeza disso porque eu pude, ao longo da minha pesquisa, visitar algumas dezenas de famílias que recebem esse apoio. Então, o que nós queremos fazer é, na verdade, fortalecer tudo aquilo que tem funcionado muito bem e conseguir avançar. Porque esse apoio, ele não deve ser só individualizado. Nós precisamos conectar famílias, mães e, por que não, crianças, bebês, para que eles possam se desenvolver junto. Se a gente quer uma cidade mais desenvolvida, com mais sustentabilidade, mais solidária, a gente precisa colocar todo mundo em contato, em sintonia e caminhando na mesma direção. Excelente. Ainda dentro dessa temática aí da rede de apoio, eu acho que um tema que vem automaticamente depois é a questão das licenças maternidade e paternidade, né? Na época do nascimento do Martim, você não tinha nenhuma licença, né? E a gente precisou ficar mais tempo na maternidade, né? Porque ele precisou de alguns cuidados a mais ali pelo nascimento prematuro. E acho que esse é um tema aí que talvez precise ser lidado pela Prefeitura de Barroso. Como é que você pensa? Essa é uma excelente questão. Vejam bem, quando eu me tornei pai, eu sou, né, pesquisador da CAPES, doutorando, e eu fiz essa consulta formal à minha instituição de ensino, eu fiz essa consulta ao Ministério da Educação, e me foi dito que para pesquisadores, como era o meu caso, não havia nenhuma licença paternidade nesse caso. A maternidade até existia. Nós temos uma amiga, a Cíntia, que na mesma situação que eu, como pesquisadora doutoranda, teve os seus 6 meses de licença maternidade, mas no caso dos pais, durante o doutorado, mas no caso dos pais não há essa previsão legal de licença. É claro que existe uma espécie de meandro sombrio jurídico aqui, mas um pouco de apoio dessa rede, inclusive acadêmica, teria feito uma diferença enorme. Então, poder ficar um pouco distante da universidade, poder segurar a minha pesquisa sem remorso, poder ter um prazo maior para entregar as minhas atividades acadêmicas, teria feito uma diferença muito grande. Mas isso não é exclusividade desse universo acadêmico.
A licença paternidade no Brasil, ela é muito escassa na comparação com a licença maternidade. E se nós queremos criar uma sociedade onde homens e mulheres compartilhem mais e melhor o cuidado com as suas crianças, nós precisamos de uma licença paternidade maior. Então, a nossa proposta, o nosso compromisso é ampliar dentro da Prefeitura de Barroso a quantidade de tempo da licença paternidade. Nós estamos estudando, mas o que nós queremos fazer é certamente acima de 20 dias e, por que não, até um mês de licença paternidade para os pais que são servidores públicos municipais. A gente acredita que isso é uma medida inicial. No futuro, nós teremos, como em outros países acontece, uma licença ainda mais igualitária entre homens e mulheres, mas é uma medida bastante simbólica. É uma medida que vai mostrar para a nossa sociedade, em Barroso, que nós queremos criar um ambiente onde homens e mulheres compartilhem mais as tarefas domésticas, o cuidado com a sua família e tudo isso. Só para contar um caso rapidinho, que é importante para poder ilustrar. É o caso dos primeiros dias de nascimento do Martim. Nós estávamos no hospital, Carol havia tido seu parto normal, estava se recuperando. Natural, normal e natural. Estava se recuperando e eu fiz questão de assumir uma das responsabilidades muito delicadas nesse início, principalmente para nós, marinheiros de primeira viagem, que não sabemos muita coisa, que é a função de dar o banho no Martim. Eu fiz isso, faço isso até hoje. Mas esse primeiro banho, a enfermeira que foi nos acompanhar e me ensinar, porque parece uma coisa que a gente nasce sabendo, mas não é muito delicada, é difícil, a gente tem que saber, aprender. Ela me mostrou como é que eu deveria fazer, me ensinou rapidamente, eu fui dar o banho, mas eu fui dar o banho muito desajeitado. A verdade é essa. E quando eu terminei, ela me disse uma frase que me soou muito estranha, que me chocou muito, que ela disse o seguinte, mais ou menos assim, bom, tá bom, já deu o primeiro banho aqui, agora me fala quem é que vai assumir essa função de verdade dentro da família de vocês para eu ensinar de verdade. Como se eu fosse incapaz de assumir essa responsabilidade. Como se não fosse uma tarefa do pai, né? Como se essa não pudesse ser uma tarefa do pai. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e que mostra como que essa expectativa dos papéis da mãe e do pai estão de tal forma consolidadas, decantadas na nossa sociedade e nos mostra que a nossa tarefa ela é árdua, para mostrar que é possível e necessário reforçar o papel dos homens dentro desse universo do cuidado. Dentro de casa, mas também fora de casa, na esfera pública. E isso é uma história que eu trago com muito carinho, mas porque ela é uma história bastante ilustrativa também do que a gente precisa fazer para poder mudar a nossa sociedade. Transformar o modo de ver também, né? Acho que isso é importante. Exato. A gente tem um termo, né, para chamar o período que vai do nascimento até os 6 anos de idade. A gente chama isso de primeira infância. E esse é um período crucial para o desenvolvimento dos seres humanos, né? Porque é nesse momento em que a gente está formando, de fato, os caminhos para o desenvolvimento, né? E aí algumas pesquisas dizem que aquilo que você vai acumulando, aprendendo e vendo durante esse período são as bases, né? São os caminhos que depois vão ser percorridos pelo sujeito, né? E aí dizem também que, na verdade, parece que nesses primeiros anos de vida, o nosso cérebro faz mais de 1 milhão de conexões cerebrais por segundo, né? Imagina isso, né? E o nosso cérebro se forma mesmo até os 6 anos de idade. Então, me parece um período muito crucial, né? Quer dizer, me parece não, é um período muito crucial para o desenvolvimento. Me fala um pouco aí o que você está pensando e que ações, né? Mais relacionadas aí a essa primeira infância, você já pensou e está no seu plano de governo? Compartilha aí com o pessoal. Ótimo. Então, para além desse compromisso que nós fazemos de fortalecer uma rede de cuidado pública para receber esse ser novo que chega ao mundo, esse barrosense novo, essa barrosense nova que chega ao mundo, nós queremos muito que ele tenha todas as oportunidades de aprendizagem nos primeiros anos de vida, porque, como você citou a estatística, é fundamental, é um período fundamental. A criança que ela não tem acesso à nutrição adequada nesse período, aos estímulos adequados, à forma adequada de brincar e à educação adequada, ela vai ter um déficit que ela vai carregar pelo resto da vida. E isso vai impactar nas suas relações de amizade, nas relações de trabalho
E por isso a primeira infância é tão importante. Nós temos na nossa cidade, nos últimos anos, a criação de algumas creches modelo, que são muito importantes porque elas são adaptadas, preparadas para receber os nossos pequenos e as nossas pequenas. Mas algumas escolas ainda não funcionam com toda essa infraestrutura adequada. E eu posso dar exemplo do Beija-Flor, que é a minha escola, que foi a minha primeira escola, que eu tenho um carinho enorme, criada pela irmã Magdaline, e que hoje funciona, infelizmente, no prédio do antigo FAP, que é um prédio amplo, sim, com uma boa infraestrutura, mas que não é uma infraestrutura para receber uma escola infantil. Então nós precisamos, esse é um compromisso, nós vamos lutar incansavelmente para conseguirmos os recursos necessários para criarmos e oferecermos a toda criança em Barroso a infraestrutura, a qualidade de ensino, o treinamento aos professores que elas merecem, para que elas tenham e se lembrem desse período para sempre como um período feliz nas suas vidas, de grande aprendizagem e que de fato transformou toda a sua existência e que pôde garantir a elas todas as oportunidades que elas vão ter chance de levar para o resto da vida. Então, esse é o nosso grande compromisso. Fazer com que cada criança de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, tenha a chance de estudar em uma escola preparada para receber, para ensinar, para que elas tenham, então, essa chance. Isso é muito importante. Eu acho que tem 2 outros temas importantes. E você mencionou o Criança Feliz, né, que é um programa de estímulo, mas é um programa também que leva um pouco a ideia do brincar para dentro da casa, né? Ensina, né, os pais quais brincadeiras são importantes para estimular o desenvolvimento da criança. E essa questão, às vezes me parece que essa coisa do brincar fica um pouco secundária, né, assim, nas plataformas, né, de governo. E isso é uma coisa essencial, porque isso é o que gera, né, na verdade, está gerando estímulos importantes também. E aí eu acho que você podia também trazer um pouco essa conversa, né, sobre os espaços lúdicos, os espaços públicos. Ótimo. Eu acho isso muito importante. Eu disse agora sobre a educação formal. Eu falei sobre as creches, falei sobre a educação infantil. Nós precisamos, é fundamental termos ela muito bem estruturada para receber as nossas crianças. Mas o nosso projeto, e essa é uma ideia força que nós vamos falar sempre, o tempo todo, é de criarmos uma cidade que eu tenho chamado de cidade educadora. É uma cidade que oferece oportunidades para todos, desde o nascimento até os últimos momentos de vida, para que possam aprender, se desenvolver e, de fato, exercer o seu potencial, os seus talentos humanos. Eu acredito que gente é feita para brilhar e a gente precisa dar oportunidade para que todos brilhem, sim. Faz parte da nossa intenção, da nossa proposta para a cidade, do nosso plano de governo, ressignificar alguns espaços públicos. Entre eles, as nossas associações de bairro. São espaços muito bem localizados, muito amplos. Nós temos em muitos bairros, alguns ainda precisam construir a sua sede física, precisam formalizar as suas associações, e nós vamos lutar para isso, para que todo bairro tenha uma associação forte, atuante, e que esteja de portas abertas de forma cotidiana, e que dentro dessa associação, pais, mães, crianças consigam encontrar oportunidades de ler. Então nós temos que ter uma pequena biblioteca, oportunidade de aprender, então nós temos que ter Wi-Fi, tem que ser um lugar confortável, tem que ser um lugar seguro, acolhedor, tem que ser um lugar acolhedor e tem que ser também um lugar de brincar. Então nós vamos ter em cada associação uma brinquedoteca, para que pais e mães possam levar os seus filhos e possam brincar junto com eles. E aqui eu quero contar outra historinha rapidinha. Durante meu tempo de acadêmico, ainda na graduação, quando eu fazia sociologia lá na UFMG, meu primeiro trabalho como pesquisador foi conhecer um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte que se chamava Casa do Brincar. Isso já tem lá quase 20 anos. A Casa do Brincar, ela surgiu antes dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, que hoje nós conhecemos, que são consolidados em todo o país, que existem aqui em Barroso também. Mas essa Casa do Brincar era uma política pública fantástica, porque ela dava oportunidade a pais e mães de se reunirem e de dedicarem de forma exclusiva um tempo na sua semana para brincar. A palavra é essa, brincar e nada mais com seus filhos.
Então, neste momento, neste espaço, pais e filhos, a atenção dos dois era voltada uns aos outros e não competia com nada, com tarefas domésticas, com o celular, com o computador, com a internet, com outras distrações, com filminho de tablet, com desenho, com nada. Era pais e filhos, mães e filhos e filhas brincando com os brinquedinhos da brinquedoteca e era algo de fato transformador para a vida de todo mundo. Então essa ideia eu sempre trouxe com muito carinho para o meu coração, para o meu pensamento, e eu gostaria de implementar essa ideia se nós tivermos a oportunidade de administrar a nossa cidade, porque ela é uma ideia de fato transformadora. Quando pais e filhos, mães e filhos, eles conseguem se conectar de uma forma tão profunda e bonita como essa, isso muda a vida de todo mundo. Isso reforça os laços familiares, isso reforça os laços comunitários, porque não é só pais e filhos que brincam, a comunidade toda brinca junto dentro de uma associação como essa. E isso é de fato muito profundo, muito impactante. É uma ideia simples, é uma ideia barata, é uma ideia que carece apenas de criatividade e de força de vontade. E nós estamos aqui prontos e preparados para implementar uma ideia como essa na nossa cidade. Excelente. Bom, a gente podia passar muitas horas falando sobre isso, né? São muitas ideias que a gente tem sobre esse tema, mas a gente já está chegando no final aqui do nosso tempo, então eu queria que você fizesse aí um resumo rápido, sei lá, pensasse uma ideia-chave para esse tema. Eu acredito que, como disse certa vez o James Heckman, que é um economista que foi vencedor do Prêmio Nobel no início dos anos 2000, ele disse que o investimento na primeira infância, ele é o investimento público mais importante, porque ele é um investimento que traz mais retornos para a sociedade. Cada dólar, cada real, cada centavo investido na primeira infância, ela traz um retorno para a sociedade centenas, às vezes milhares de vezes maior. Porque esse ser humano, ele vai ser um ser humano mais capaz de participar do mercado de trabalho, mais criativo, mais solidário, menos violento. Isso faz uma diferença, isso traz efeitos multiplicadores para toda a sociedade. Então é bom para todo mundo que a gente consiga investir mais e melhor na primeira infância. E muitas vezes o que precisa é de força de vontade, é enxergar. Sabe por quê? Porque a criança, o bebê, ele não vota. Muitas vezes ele nem fala, mas ele precisa muito de nós. Então nós precisamos fazer a diferença na vida dessas pessoas, para que eles cresçam mais saudáveis, mais capazes, mais inteligentes, mais amorosos e para que eles então façam toda a diferença. A gente fala muito também, e eu quero concluir com esse pensamento, que investir na criança é investir no futuro. Não, gente, é investir no presente. Exato. Mesmo porque uma cidade que tem a sua infância preservada, uma cidade que tem mais mobilidade, que tem mais opções de lazer para bebês e crianças, é uma cidade também que é mais agradável para se viver, para o idoso, para o adulto, para a pessoa com deficiência, para todos nós. Uma cidade mais gentil, mais generosa, é uma cidade que não perde em nada. E é essa a Barroso que nós queremos construir. Carol. Excelente. Obrigado por essa entrevista. Vamos lá. A vocês, então, que nos acompanham aqui na Rádio Liberdade FM, vocês podem nos acompanhar também nas redes sociais. Essa entrevista vai ficar gravada na nossa página no Facebook, no Instagram, e todas as entrevistas que nós estamos construindo, registrando, fazendo, estão disponíveis também no nosso perfil no Spotify. Então, ajude a gente a compartilhar essas ideias. Quaisquer críticas e sugestões também são muito bem-vindas e vocês podem fazer aqui no espaço de comentários e compartilhamentos da nossa página. Muito obrigado e até a nossa próxima entrevista.